A noite em que a casa gritou. Os segredos sombrios da mansão abandonada. A velha mansão na colina sempre foi um mistério para os moradores da cidade de Pedra Seca. Abandonada há mais de 50 anos, ela se erguia imponente e decadente, com janelas quebradas, paredes cobertas de eras e portas que balançavam ao menor vento. Diziam que, durante as tempestades, era possível ouvir gritos vindos de dentro da casa, como se as paredes guardassem o eco de algo terrível que havia acontecido ali. Ninguém sabia ao certo o que era, mas o que se espalhava pelas ruas eram rumores sombrios. Vocês já ouviram as histórias, não é? Disse Marcos, sentado em uma mesa da pequena lanchonete da cidade. Ele olhou para os amigos, seus olhos brilhando com a excitação de quem está prestes a propor algo insano. Aquela mansão. Dizem que as pessoas que entram lá nunca mais são as mesmas. Isso é besteira, Marcos, respondeu Carol, sua amiga de infância, revirando os olhos. A casa está velha e caindo aos pedaços. Esses gritos de que todo mundo fala? Provavelmente o vento passando pelas paredes quebradas. Talvez, disse Renan, sempre cético. Mas ninguém tem coragem de entrar lá para descobrir a verdade. A cidade toda tem medo daquela casa. Então vamos entrar, propôs Marcos com um sorriso desafiador. Vamos ver o que tem lá dentro e provar que essas histórias não passam de superstições. Carol hesitou. Ela não acreditava nas histórias, mas algo na mansão a incomodava desde criança. Havia algo de errado naquele lugar, mesmo que ela não pudesse explicar o que era. Mas o desejo de provar que tudo não passava de imaginação a impulsionou. Tudo bem, vamos. Naquela noite, o grupo de amigos, composto por Marcos, Carol, Renan e Júlia, armou-se com lanternas e mochilas e começou a subir a colina em direção à mansão. A lua cheia iluminava o caminho, mas uma névoa espessa começava a se formar, tornando a atmosfera ainda mais sinistra. À medida que se aproximavam, o vento parecia soprar mais forte, como se tentasse avisá-los para voltar. Vocês estão sentindo isso? Perguntou Júlia, quebrando o silêncio. Ela era a mais quieta do grupo, mas seu tom sério deixava claro que estava desconfortável. A temperatura caiu de repente. Marcos riu, tentando dissipar o nervosismo crescente. É só o clima dessa cidade de merda. Vamos continuar. Eles alcançaram o portão enferrujado da mansão, que rangeu alto quando Marcos o empurrou. A mansão parecia ainda maior e mais assustadora de perto, suas paredes negras parecendo absorver a luz da lua. Renan iluminou a fachada com a lanterna, revelando janelas quebradas e portas de madeira podre. Mesmo sem querer admitir, ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Ok, vamos entrar logo e acabar com isso, disse ele, tentando soar confiante. Marcos empurrou a porta principal, que se abriu com um estrondo assustador, ecoando pelo hall escuro da mansão. O ar lá dentro era pesado e úmido, cheirando a mofo e decadência. As paredes, cobertas de pó e teias de aranha, pareciam sussurrar histórias esquecidas, e o chão rangia sob seus pés. Um grande lustre, agora coberto de poeira, pendia precariamente sobre o hall de entrada. Por onde começamos? Perguntou Carol, sua voz quase um sussurro. Vamos subir até o segundo andar, sugeriu Marcos, apontando para a escadaria de madeira que se estendia diante deles. É lá que dizem que os gritos são mais altos. Eles subiram os degraus, cada passo acompanhado de um estalo agudo da madeira velha. No topo da escada, um longo corredor escuro se estendia à frente deles, com várias portas fechadas em ambos os lados. Marcos, liderando o grupo, caminhou até a primeira porta e a empurrou. A sala parecia ter sido um quarto, mas agora estava em ruínas. Móveis antigos estavam espalhados, cobertos de pó, e a janela estava quebrada,
permitindo que o vento soprasse através das cortinas rotas. Nada de anormal. Vocês veem? Não tem nada aqui, disse Renan, começando a relaxar. Mas então, de repente, um som quebrou o silêncio. Foi sutil no início, um ruído baixo e distante, mas logo se transformou em algo inconfundível. Um grito longo e agonizante, que parecia vir das profundezas da casa. Carol congelou, sentindo o sangue gelar em suas veias. Vocês ouviram isso? Foi o vento, só isso, respondeu Marcos, embora sua voz trêmula traísse o medo crescente. Não foi o vento, disse Júlia, sua voz baixa. Esse som parecia humano. Antes que pudessem discutir, outro grito cortou o ar, mais alto e mais próximo desta vez. Era impossível ignorar agora. A casa estava gritando. O pânico tomou conta do grupo. "Vamos sair daqui!" gritou Renan, correndo de volta para a escada. Mas quando ele chegou ao topo dos degraus, parou de repente, seus olhos arregalados. A porta está fechada! Marcos correu até ele e tentou abrir a porta da frente, mas estava trancada, como se a casa tivesse decidido aprisioná-los ali. Isso não é possível. Eu deixei a porta aberta. Outro grito ecoou, desta vez vindo diretamente debaixo de seus pés. O som reverberou pelas paredes, fazendo a casa inteira estremecer. As luzes das lanternas piscavam e o pavor tomou conta de todos. "Vamos nos dividir", sugeriu Marcos, desesperado. "Eu e Renan vamos procurar outra saída. Carol e Júlia, vejam se conseguem encontrar uma janela aberta no andar de cima." Carol hesitou, mas sabia que não tinham escolha. Ela e Júlia correram para os quartos do segundo andar, procurando uma saída. A cada porta que abriam, encontravam mais destruição e abandono, mas nenhuma janela parecia oferecer uma rota de fuga. Foi então que ouviram um som estranho atrás delas. Ao se virarem, viram que o corredor parecia mais escuro do que antes. Uma sombra se movia lentamente, avançando em sua direção. "O que é aquilo?" sussurrou Júlia, segurando o braço de Carol. "Não sei", respondeu Carol, o medo apertando seu peito. "Mas temos que sair daqui agora." Elas correram de volta pelo corredor, mas a sombra as seguia, se aproximando cada vez mais. Os gritos continuavam, agora mais intensos, como se a casa estivesse viva, gritando em agonia. Quando chegaram ao hall, encontraram Marcos e Renan tentando desesperadamente arrombar a porta. "Não conseguimos abrir nada", disse Marcos ofegante. "É como se a casa não quisesse nos deixar sair." O som de passos pesados ecoou atrás deles. Eles se viraram e viram a sombra no topo da escada, agora claramente uma figura indistinta, alta e envolta em escuridão. O ar ao redor ficou gelado, e todos sentiam uma presença maligna enchendo o ambiente. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou Renan, recuando. "Não pode ser real." Antes que pudessem reagir, a figura desceu a escada, movendo-se em silêncio. O terror tomou conta deles, e em um ato de desespero, Carol pegou um dos velhos candelabros de bronze do hall e o jogou na direção da figura. Mas ao invés de atingi-la, o objeto atravessou a sombra como se ela fosse feita de fumaça. Foi então que a casa deu seu último grito, um som ensurdecedor que fez as paredes vibrarem e as luzes piscarem violentamente. O chão sob seus pés começou a se partir, e a figura sombria avançou sobre eles com uma velocidade impossível. Carol sentiu o mundo girar ao seu redor, sua visão escurecendo à medida que o chão se abria. Tudo o que ela pôde ouvir antes de perder a consciência foi o som da casa, gritando uma última vez enquanto as sombras a envolviam. Dias depois, a polícia foi chamada por vizinhos que ouviram gritos vindos da mansão. Quando chegaram, encontraram a porta aberta, mas nenhum sinal de Marcos, Carol, Renan ou Júlia. A única coisa que restava eram as paredes silenciosas da velha mansão.
agora mais sombrias e vazias do que nunca. As histórias de gritos na noite voltaram a assombrar Pedra Seca, e a lenda da mansão continuou, mais forte do que nunca.